Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. Um programa vindo do coração de Deus para todos nós que queremos conhecer mais a sua palavra. E neste programa Os Gideões, quem sabe Deus vai chamar você para ser um Gideão também. Um Gideão da oração, da adoração ou da pregação da palavra, para estar cumprindo um propósito maravilhoso para esta geração, preparando a vinda de Jesus, orando sem cessar, adorando e buscando o Senhor. É isso aí. E nesta série de programas que preparamos sobre as mulheres da Bíblia, queremos tirar lições importantes para todos nós, para cumprirmos o nosso chamado em nosso lar, em nossa casa, vivendo a vontade do Senhor. No programa de hoje, conversaremos sobre Lia, a esposa rejeitada. Vamos ver o que aprenderemos com esta mulher, o que aprenderemos com esta família. Deixe o seu coração aberto para o Espírito Santo falar. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós sabemos que nas Escrituras o Senhor nos tem levado mostrando os patriarcas, as histórias do povo de Israel de uma maneira bem clara. Deus não vai maquiando ninguém, Deus não vai produzindo ninguém para mostrar uma imagem bonita, mas simplesmente Ele mostra a realidade. Ele mostra como viviam, como era a casa de cada um, a família, o relacionamento conjugal, o relacionamento com os filhos, entre os irmãos. Deus nos mostra de uma maneira muito clara, expositiva, de uma maneira assim real, para que nós possamos tirar as nossas conclusões, para que nós possamos refletir, para que nós possamos escolher o caminho onde devemos andar, para que nós possamos aprender com os erros e os acertos nas histórias da Bíblia, nas histórias do povo de Deus. E hoje, conversando sobre Lia, vamos ver quem era Lia. Lia era filha de Labão. E quem era Labão? Labão era irmão de Rebeca. Rebeca, esposa de Isaque. Rebeca foi buscada lá na sua cidade, lá na região de Padã Arã, junto ao rio Eufrates, lá pertinho na fronteira do Iraque. Sim, daquela região veio Rebeca. Veio na comitiva de Eliezer, que era o mordomo de Abraão, veio para ser a esposa de Isaque. E os dois se casaram, Isaque já tinha seus 40 anos, Rebeca, depois de 20 anos de casada, ela veio a conceber e teve gêmeos. Teve Esaú e Jacó. Os dois irmãos eram para ser os melhores amigos, mas eles eram tão diferentes. O Esaú saiu perito caçador. Ele gostava de aventura, gostava de sair e saía com seu pai. Os dois tinham uma amizade muito profunda. Ele era caçador, aventureiro. E o Jacó era pacato. Jacó gostava de ficar mais em casa. É aquele homem que gosta de calçar o seu chinelo, colocar o pijama, gosta de ficar mais em casa, curtir a casa, curtir a família, gosta de ir à cozinha, de preparar um prato saboroso. Assim eram os dois irmãos. Seria muito bom se fossem assim, mas amigos. Entretanto, o que separou os dois irmãos foi a predileção de seus pais. A Bíblia nos diz que Isaque amava Esaú, estava mais apegado ao Esaú, gostava de sair com Esaú para a caça, gostava de ver o seu filho com arco e flecha, e Rebeca amava Jacó. Sempre a mãe vai querer contrabalançar as coisas, a mãe vai querer compensar um amor ou a preferência do pai com outro filho. E isso é tão ruim. No lar, isso nunca deve acontecer. Os pais devem amar igualmente
todos os filhos. Devem respeitar os seus gostos, devem fazer tudo para que seus filhos sejam amigos, para que eles vivam unidos, para que tenham um lar feliz. Isto é tão importante e vem do pai e da mãe. Os dois, então, tiveram de se separar na idade adulta. Ambos estavam com seus 40 anos quando Jacó saiu de casa, quando Jacó tentou fugir dos problemas em casa, os problemas de relacionamento com seu irmão, e Jacó então vai para Padã-Arã, vai para a terra da sua mãe. Lá ele conhece a família do seu tio Labão e ele conhece a linda Raquel. Fica apaixonado pela Raquel. Ela é pastora de ovelhas. Raquel é muito formosa, muito bonita, tem um belo porte. Jacó está apaixonado e ele então trabalha 7 anos para o seu sogro para ter Raquel como sua esposa. Ele paga um dote de 7 anos de trabalho. Imagina a fortuna que valeu esta esposa. Até hoje, naquela região do Ocidente, nós temos ainda, dentro das nações árabes, as nações semíticas, nós temos ainda esse costume do dote. Então, a esposa é trocado, é pago ao sogro bois, animais, camelos, dinheiro, joias para o casamento. E Jacó, então, o seu dote foi exatamente o trabalho. 7 anos para ter a sua esposa amada, para ter Raquel. E o que aconteceu? Diz a palavra que no dia das núpcias, no dia do casamento, o sogro engana Jacó. Ou seja, tudo aquilo que nós plantamos, nós semeamos, nós colhemos. Jacó, ele semeou, ele plantou engano. Ele enganou seu irmão, ele enganou seu pai. É uma sementinha que a gente planta, mas a gente vai colher milhares de sementes. Centenas, milhares de uma que foi plantada. Jacó, ele vai ser enganado pelo seu sogro 10 vezes no seu salário e 2 vezes no seu casamento. Aquilo que ele plantou, aquilo que ele deixou para trás, aquilo que ele não corrigiu, aquilo que ele não pediu perdão, ele está sofrendo as consequências. É sempre assim. Aquilo que nós não acertamos continua produzindo frutos negativos. Aquilo que nós não acertamos, não consertamos, continua trazendo sérias consequências. Jacó está experimentando isto agora na sua vida adulta, como casado. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em Gênesis 29, de 21 a 25. Abra sua Bíblia e leia comigo. Está escrito assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu Jacó que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Vamos parar aqui um pouquinho e meditar no que aconteceu. Meditar na seriedade, na gravidade da posição de um pai irresponsável, um pai egoísta, um pai ganancioso, um pai que pensava apenas nele, no seu bem-estar e no dinheiro. Este homem, Labão, ele faz algo terrível. Apenas 2 filhas, Raquel e Lia. Raquel é amada, Raquel é sonhada para ser sua esposa por Jacó. Jacó ama Raquel, trabalha 7 anos por ela e no dia do casamento tudo está pronto.
a festa, os convidados, a alegria, a música. E então Jacó recebe a sua esposa. Lá vem a noiva com o seu véu, lá vem a noiva toda linda, mas ela tem um véu sobre o seu rosto. E Jacó está certo de que é Raquel. Jamais poderia passar na sua mente que quem estivesse ali atrás daquele véu, naquele vestido de noiva, não era Raquel, mas a sua irmã Lia. A Bíblia nos diz que Lia tinha os olhos baços. Alguns até chegam a supor que ela fosse caolha, ou seus olhos não fossem bonitos, mas não é bem isto que o original das Escrituras nos dizem. Nos dizem que Lia não era tão formosa quanto Raquel. Lia não era a desejada do coração de Jacó. E Lia foi colocada pelo seu pai. Foi obrigada. Eu fico imaginando quando o pai disse para essas meninas, olha, o casamento está chegando, mas quem vai se casar com Jacó primeiro é Lia. Imagina o desespero, imagina essa menina ser forçada. Pai, ele não gosta de mim, ele não está apaixonado por mim, ele está esperando Raquel. Como eu posso ser a esposa dele? Como eu posso entrar nessa história? Olha, minha filha, deixe comigo. Nós estamos vendo aqui Jacó recebendo na mesma medida o engano que ele fez ao seu pai, junto, colundriado com a sua mãe. Quando Jacó foi tomar a bênção do seu irmão, a mãe planejou tudo. Rebeca disse, meu filho, você vai receber a bênção é sua, a bênção não é de Esaú, porque Deus disse que o maior serviria o menor. Deus disse que você seria o escolhido. Deus escolheu você. A bênção tem de ser sua. E Jacó, ele disse, mãe, meu pai, em outras palavras, meu pai está cego, mas ele não é bobo. Mãe, meu irmão é peludo, eu sou liso. Mãe, meu pai vai conhecer a minha voz, meu pai vai saber que sou eu e vai ficar pior se ele descobrir que sou eu. Eu, em vez de bênção, vou receber maldição. E Rebeca disse, não, meu filho, deixe isso comigo. Nós podemos perceber um genzinho na família de Rebeca, um genzinho de engano, de colundriar, de armar, de preparar, de ir por um caminho humano, tentando resolver questões que deveriam ser colocadas diante de Deus. Ah, quantas vezes você quer resolver as coisas do seu jeitinho, do jeitinho humano. Não, nós podemos fazer assim, nós podemos fazer assado, e você tenta arrumar uma solução para problemas que só Deus pode resolver. Se Deus disse que o maior serviria o menor, Deus disse e pronto. A bênção de Jacó, nós vamos ver que depois o seu pai Isaque lhe dá a bênção quando ele vai para Padã Arã, exatamente a bênção que era dele, a bênção de Abraão, de Isaque, passando a Jacó. A bênção de ser uma bênção, a bênção de ser um referencial, de ser uma fonte para todas as nações da terra, uma fonte de bênção. Era esta a bênção. A bênção de Esaú era de Esaú, a bênção de Jacó era de Jacó. Ele não precisava temer, ele não precisava ter pressa, ele podia esperar. Mas a família tinha aquele gen, a família tinha aquela proposta de arrumar as coisas, de tentar fazer com as suas próprias mãos que as coisas acontecessem. E isto foi tremendamente negativo para todos. Isso trouxe consequências tão terríveis para todos. Assim como Rebeca disse para Jacó, deixe por minha conta. E ela então colocou a pele dos cabritos no pescoço de Jacó, colocou na lisura das suas mãos a pele dos cabritos que foram abatidos. E Isaque abençoou Jacó. Ele abençoou dizendo,
As mãos são de Esaú, o cheiro do meu filho Esaú, porque ele estava vestido com a roupa de Esaú, mas a voz é de Jacó. Não tem jeito de enganar, sempre vai ter um rabinho de fora, sempre vai ter alguma coisa que vai ficar aparecendo, nunca a perfeição nas táticas humanas para se resolver as coisas. Se você tem um problema, ore, peça a Deus e Deus vai te dar a solução. Aqui então Labão, ele quer tirar proveito. No fundo, toda a tática humana é para tirar proveito. É por causa do dinheiro, é por causa da herança, é por causa do nome, é por causa do poder. Sempre é assim. E então Jacó trabalha os 7 anos e vem todo felizinho. É Raquel. Entra na câmara nupcial e ali no escuro, ali junto, então ele se deita com aquela jovem que ele pensa ser Raquel. E quando amanhece o dia, é Lia. Você já imaginou Lia o tempo todo ocultando, não deixando Jacó ver o seu rosto? O tempo todo Lia fingindo ser Raquel. Como deve ter sido difícil para esta menina. E quando Jacó descobre, você é Lia, o que ele deve ter falado com ela? Como ele deve ter se irado? Como ele ficou chateado? Como ele ficou com raiva de ter sido enganado? Assim como seu irmão ficou com raiva. Assim como Esaú, quando descobriu que Jacó entrou e deu a comida ao seu pai e recebeu a bênção que era dele, ele ficou com raiva, ele ficou irado e ele disse, eu vou matar o meu irmão. Jacó não podia matar Lia, não podia matar o sogro, ele só podia ficar com raiva e tirar satisfação. E foi o que ele fez. Ele foi até o seu sogro e disse, o que é isso que você me fez? Eu trabalhei 7 anos para ter Raquel e você colocou Lia. O que é isso? Você é um homem que não se pode confiar, um desonesto. O que é isso? E o sogro, então, diante dos convidados, diante dos irmãos, dos familiares, com a cara mais cínica, ele disse, olha, aqui na nossa terra, não pode casar a mais nova sem que a primogênita tenha se casado. Ele estava trazendo para Jacó uma lembrança. Jacó, você pegou a bênção do seu irmão mais velho. Você passou na frente e recebeu a bênção que era do primogênito. Agora, a primogênita está na frente. Agora, Lia é que tem o direito deste casamento. Mas, se você quiser Raquel, nós vamos te dar a Raquel. Faça a festa, 7 dias de casamento, 7 dias de núpcias com Lia e depois você vai ter Raquel na semana seguinte. Só que mais 7 anos por Raquel. Na verdade, não seriam 14 anos por Raquel, mas 7 anos por Lia e 7 anos por Raquel. E Lia, como ela fica nessa história? Como Lia se sente? Ela se sente um joguete, ela se sente vendida por seu pai, ela se sente também traída nos seus sentimentos, na sua dignidade. Como meu pai pode fazer uma coisa dessa? Como meu pai pode me vender? Como meu pai pode querer tirar proveito às minhas custas? Será que meu pai não tem sentimento? Hoje, infelizmente, quantos pais na Índia, no Nepal, no Camboja, na Ásia e até mesmo aqui no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, no sertão nordestino, pais vendendo as filhas para a prostituição. Pais vendendo as filhas, dando seus filhos, suas filhas por dinheiro. Não podem vir com essa palavra dizendo, estão passando fome, estão passando necessidade. Nunca justifica. Nada disso justifica. Pais egoístas, pais com a mente carnal, pais guiados pelo demônio para não valorizarem suas filhas e seus filhos.
esta menina, Lia, sentiu-se traída, humilhada. Humilhada pelo pai. Vai ser sempre humilhada pela irmã, porque ela entra agora como uma concorrente, como uma rival de sua irmã ao amor do seu esposo. Lia se sente traída pelo pai, pelos irmãos, e ela fica ali como um joguete, provocando riso dos convidados daquela festa. Que coisa tão triste. Pais que não protegem, que não cuidam dos seus filhos, das suas filhas, que não respeitam o sentimento. Como é importante os pais amarem, sentirem, conversarem, dialogarem, serem sinceros e orarem. Nas dificuldades, é através da oração que vem a resposta, é através do Senhor, de Deus. Em Gênesis 29, versículo 30, diz assim: e coabitaram, mas Jacó amava mais Raquel do que a Lia, e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Então, se casaram, mas o texto continua dizendo: Jacó amava Raquel, muito mais do que a Lia. Raquel era querida do seu coração. Lia entrou como a esposa, entrou como a primeira, e diante de Deus, na aliança do casamento, o valor do casamento era Lia e não Raquel, porque ela foi a primeira. No capítulo 29, verso 31 e 32 está escrito: vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Rubem, pois disse: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Vai começar agora uma guerra entre as duas irmãs para conquistar o amor de Jacó. Uma guerra em termos de ter filhos. Deus viu que Lia era rejeitada e fez Lia fecunda, e Raquel era estéril. Vai ter um tempo agora de muita luta pelos filhos. Lia vai ter seguidamente 4 filhos. E nós vamos ver que o Messias, a bênção da família de Abraão, o Messias prometido, virá da descendência de Lia e não de Raquel. Porque Deus é um Deus que respeita aliança. Hoje, os casamentos estão se desfazendo tão rapidamente. Hoje as pessoas estão, de uma maneira tão triste, desfazendo das alianças. Casam uma vez, 2, 3, 4, mas diante de Deus, o Senhor está considerando ali aquele primeiro casamento, aquela primeira aliança, aquela esposa. Tanto que Raquel, quando morre, ela morre no caminho para a chegada à casa do pai, à casa de Isaac. Ela morre ali em Belém, quando dá à luz ao seu segundo filho, Benjamim. E quando Jacó morre e é sepultado, ele é sepultado ao lado de Lia. Lia e Jacó. Deus honrou Lia. Apesar dela ser desprezada, apesar dela ser rejeitada, Deus honrou Lia. Deus honrou a aliança, a primeira no casamento. Como é importante nós aprendermos essas lições tão claras, tão tristes e tão importantes na história de Lia. O respeito dos pais pelas filhas, o respeito pelos seus sentimentos, a conversa, resolver as coisas. Como é importante não agir da forma humana, porque os resultados são tão dramáticos, tão difíceis. Como é importante buscar ao Senhor e como Deus vê o casamento e a aliança. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração
Te entrego a minha vida, tudo que sou, tudo que tenho. Te peço perdão pelos meus pecados. Ajuda-me a viver na Tua presença, para a Tua glória. Ajuda-me a ser uma bênção em Tuas mãos. Ajuda-me a amar e respeitar, a ser um pai, ser uma mãe, segundo o Teu coração. A ser uma filha, uma esposa, segundo o Teu coração. Ajuda-me a viver em santidade na Tua presença, a fazer aquilo que Tu queres, a Te honrar, a Te obedecer e a Te servir. Eu me entrego a Ti, Senhor, hoje e para sempre. Amém. Pai, que as pessoas que nos assistem recebam a visitação do Teu Espírito Santo, a Tua paz, o Teu amor, Tua alegria, a Tua doce presença. Visita cada lar agora, com a Tua salvação, com a Tua libertação, com a Tua cura, com o Teu suprimento, com o Teu favor. Abençoe cada pessoa que nos assiste com a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.